Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa, que entrevista a jornalista Rita Soares, titular da empresa Jambo, responsável pela assessoria de imprensa do sindicato. Muito obrigado pelo retorno, Rita. Obrigada, senhor, pelo convite. Hoje eu gostaria de abordar com você a questão da gestão de crise na comunicação. Como funciona isto, qual é a importância disso para esclarecer para os nossos ouvintes médicos e a sociedade que nos acompanha. A gestão de crise é uma das áreas importantíssimas do que a gente chama de mix de comunicação, das assessorias de imprensa, das consultorias em comunicação. O que é a gestão de crise? A gente trabalha com a possibilidade de que toda empresa, entidade, personalidade está sujeita a algum momento ter algum problema de imagem. E aí a gestão de crise vem para tentar mitigar, ou seja, reduzir os problemas para essa imagem. Hoje, com as redes sociais, onde todo mundo entra e fala o que quer, e, enfim, tem um debate muito grande aí sobre essa questão, né, sobre as responsabilidades individuais nas redes sociais, a gente potencializou muito a possibilidade de crise para todo mundo, para as entidades. O Sindimepa é uma entidade importante, reconhecida e está sujeito a uma crise. Então, a gente trabalha preventivamente e a melhor maneira, o melhor remédio contra a crise é a transparência. Ser transparente com aquelas pessoas que nos acompanham e também ser coerente com aquilo que a gente acredita. Então, o Sindimepa, a gente trabalha muito para que o Sindimepa tenha uma imagem e uma prática semelhantes. A crise, uma entidade está mais propensa à crise quando ela tem um discurso muito distante da sua prática. Então, o trabalho consiste em aproximar discurso e prática para que você tenha uma coerência. Curiosamente, sorte, ou porque um trabalho, vamos dizer assim, o trabalho, né? Quem trabalha tem sorte, a gente não tem casos de gestão de crise de imagem do Sindimepa. A gente nunca teve um momento em que o Sindimepa foi alvo de algum tipo de ataque para sua imagem, etc. A gente tem crise, tem momentos onde há uma demanda maior para o sindicato, em termos de comunicação, porque outros setores estão em crise. Por exemplo, durante a pandemia da Covid, que foi uma crise mundial, né, não só uma crise de imagem para ninguém, mas uma crise sanitária, social e de várias proporções econômicas, etc. Naquele momento, o sindicato foi muito demandado. Quando a saúde em Belém, capital do Pará, que a gente tem vários problemas, entra em crise, o sindicato também acaba sendo muito demandado, porque como ele é visto como uma entidade, ele atua como uma entidade que faz pressão sobre as autoridades para que as autoridades solucionem problemas, a gente acaba sendo demandado. Então, os porta-vozes do Sindimepa acabam sendo chamados a falar, a comentar. Então, a gente atua muito quando tem crise na saúde, em Belém, algum problema específico no Estado, a gente atuou muito durante a pandemia. Então, são momentos em que a comunicação acabou sendo a comunicação do Sindimepa, especificamente, acabou sendo super demandada para falar desses temas. Você falou em sorte, eu faço outro diagnóstico. Eu acho a competência da assessoria de imprensa do sindicato. Quem trabalha tem sorte, né? Aquilo. Me permita o elogio, porque eu, como diretor dessa área, conheço o trabalho de vocês ao longo de tantos anos e sei quão competentes vocês são. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-los e para agradecer. Agora fiquei tímida. Esse trabalho que você faz pelo sindicato. Mas eu queria que você falasse sobre um case que
você gostaria de destacar no trabalho da assessoria de imprensa aqui do sindicato? Eu acho que a pandemia foi um momento muito tenso. Acho que foi um dos momentos mais difíceis. Eu tenho até medo de falar e me emocionar, porque a gente perdeu pessoas muito próximas aqui, Verdade. como o Eduardo Ciso. Acho que foi o pior dia da nossa vida aqui no sindicato, porque era uma pessoa muito querida por todos nós, e a gente estava numa reunião e falaram assim que o Eduardo não pôde vir porque está gripado, e 2, 3 dias depois ele havia morrido, que era o consultor jurídico do sindicato, uma pessoa que era uma das... Assim, amado por todos. Amado por todos, e de uma competência muito grande nessa área da defesa do médico. Acho que tem poucos especialistas no Brasil com essa expertise. Então, além do que é um coração gigantesco. Gigantesco. Então, aquele momento foi muito doloroso, ter que continuar trabalhando ali diante daquela perda. Naquele momento, a gente tinha diariamente que escrever 2, 3 notas de pesar por médicos que a gente estava perdendo. Então, foi um momento muito delicado. Mais recentemente, a crise na saúde em Belém, porque a gente reiteradamente tem que atuar no sentido de fazer denúncias sobre o que está faltando. É muita falta, né? Falta pagar salário, falta medicamento, falta segurança na UPA, então falta. Então a gente se depara com pessoas que estão ali precisando do atendimento e que não têm. Então esse também é um momento delicado para a gente, porque a gente procura tentar afastar, né, o profissional assim, ser um pouco frio para atuar, porque senão a gente acaba sendo, nesse ponto, médicos e jornalistas se aproximam um pouco da gente tentar ter esse distanciamento. Mas é claro que em determinados momentos o fato é muito forte e aí isso acaba, lógico, emocionando a gente e impactando no nosso emocional. Então, tem esses momentos, são momentos marcantes. Agora também tem alegrias, né? Quando a gente vê que uma coisa que a gente denunciou, que estava errada, que não estava funcionando, no dia seguinte volta a funcionar. Corrige, né? Por exemplo, médicos, as pessoas dizem assim, o médico é muito bem remunerado, o médico é de uma classe, né, social, não sei o quê, mas às vezes o médico fica 4, 5 meses sem receber o seu salário, né? E aí eles, coitados, né, vão gastando suas reservas. E aí a gente faz uma denúncia que o médico está sem receber e o médico recebe. Então eles ficam felizes e a gente também. Então são momentos assim gratificantes para a gente. E não só isso, às vezes está faltando um remédio, aí a pessoa consegue e ela manda uma mensagem agradecendo. A gente teve um caso de uma médica que foi demitida grávida, acho que o senhor lembra, né? Bem. E aí a gente denunciou e etc. E depois isso foi, de alguma maneira, contornado. Então, tem uma crise, mas aquilo depois é contornado. Então, tem esses momentos que são gratificantes para a gente, como jornalista e como cidadã, né? Que está, de alguma maneira, contribuindo para melhorar a sociedade, né? Agradeço ao Sindimepa por nos dar a oportunidade de, por meio desse trabalho, também ter, né, essas alegrias. Nós agradecemos a você também. E fale de números, Rita. Nós estamos terminando um ano, vamos fazer aí uma breve estatística de trabalhos da comunicação. A gente é uma outra empresa que cuida das redes sociais, né? A gente cuida especificamente de uma produção de conteúdo. O sindicato ele tem as suas mídias próprias e é demandado e demanda as mídias tradicionais. Então a gente tem o site, a gente tem conteúdos que vão para o Instagram, tem conteúdos. Tem aqui o Expresso, né? Então, são várias mídias próprias. Especificamente da parte que a gente produz o conteúdo,
Esse ano de 2023, a gente já produziu cerca de 200 conteúdos. Então, diariamente, a gente produz textos. E isso demanda uma apuração, porque não é só escrever. Antes de escrever, a gente precisa apurar. E essa apuração tem que ser muito rigorosa, até para evitar responsabilidades jurídicas para o sindicato, né? Porque a gente não pode ser leviano de sair divulgando qualquer coisa. Então, tem um trabalho de apuração, de ouvir as pessoas, de checar. E aí a gente já produziu esse ano em torno de 200 conteúdos, entre matérias, notas para coluna. A gente quer reforçar, a partir do ano que vem, a nossa relação entre o sindicato e os médicos. Uma comunicação mais, que a gente chama de comunicação interna, ou mista, né? Porque os médicos não estão aqui dentro, mas são parte. Então, é um público meio que transita dentro e fora do sindicato. A gente quer reforçar isso. Então, a gente começou a produzir um boletim quinzenal que a gente está mandando. A gente já está no número 7 desse boletim. Já foram 7 edições, que vai para os médicos como uma espécie de resumo, um balanço daquilo que a gente fez ao longo de 2 semanas, para eles terem uma noção da atuação, porque às vezes até a gente se perde, né? É tanta coisa que o sindicato faz que a gente que está aqui dentro às vezes não tem noção de que quando a gente vai quantificar e contar aquilo que a gente fez, nossa, mas foi muita coisa, né? Então é importante também para quem está fora, para o médico que é sindicalizado e que mantém isso aqui, ter esse feedback e dizer, olha, o sindicato está atuando dessa e dessa maneira. Ter meio que essa uma prestação de contas, né? Para quem... Só uma observação para quem é atento e faz conta rapidinho, e tem muitas pessoas assim. Quando a Rita falou em 200 entre notas, ela quis dizer entre colunas, porque nós temos uma coluna por semana. Nós temos 5, 6 notas, né? 50 semanas, 54 semanas por ano, eu acho, né? Entre 52 e 54. Então, como são 5, 6 notas por coluna, já chegaria quase aos 200. Então, ela está se referindo da coluna. Mas, Rita, algo mais que você gostaria de informar os nossos ouvintes, os nossos médicos que acompanham aqui o nosso Expresso? Para os médicos, é que a comunicação do sindicato está aqui, né? Está aberta. Tem os canais, tem os telefones, né? A gente recebe muita denúncia por DM nas redes sociais, então usem e abusem, usem sem moderação esses canais, depois passem, né, as denúncias e a gente vai atrás, a gente apura, e essa é a nossa função mesmo. Para a população em geral, que é mais ou menos o mesmo recado. Embora o sindicato, como eu digo, seja uma entidade corporativa, então a função dele, a gente não pode esquecer, né? É lutar por melhores condições de trabalho e melhores condições salariais para os médicos, para os profissionais. A sua missão principal é essa, né? O sindicato é uma entidade corporativa, mas a sua ação ela tem se espalhado, se espraiado para além disso. Ele tem sido uma entidade que luta também por melhorias na saúde da população como um todo. E isso eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, de atuar numa entidade que não se limita a reivindicar para os seus, mas que reivindica para todos. Eu acho isso muito importante. Muito obrigado, Rita, pela sua disponibilidade de vir até aqui para esse bate-papo no Expresso Sindimepa e com os nossos médicos que acompanham esse Expresso e a todos aqueles que têm interesse na saúde. Começamos o ano de 2024 com o Expresso Sindimepa sempre às sextas-feiras à disposição de todos vocês e pretendemos seguir o ano
com este trabalho de informação para todos aqueles que nos acompanham. Obrigado pela audiência. Tenham todos um 2024 muito feliz.